Você é daqueles radiologistas que não podem ver uma listese que já coloca logo o pseudoabalamento? Então não perca esse vídeo sobre mais uma daquelas frases que aprendemos com os radiologistas mais experientes e repetimos automaticamente, muitas vezes sem entender o conceito por trás daquela frase. E depois que a gente repensa, chega à conclusão que é mais uma daquelas frases que é para dar chá de sumiço de vez. E hoje nós vamos falar sobre o pseudoabaulamento discal. Eu vejo muito no dia a dia que sempre que um paciente tem espondilolistese, seja secundária espondilólise ou degenerativa, o laudo sai sempre com pseudoabaulamento discal. Então, primeiro, vamos relembrar o conceito mais atual de abaulamento discal. O disco abaulado é aquele que ultrapassa de 50% a 100% dos limites da vértebra de forma circunferencial. Nesse exemplo, ele ultrapassou mais de 50%. E o abaulamento pode ser também assimétrico. Nesse caso, é quando o tecido discal ultrapassa circunferencialmente de 25% a 100% além dos limites da vértebra, com predominância para um dos lados. Então, nesse caso, a gente tem um abaulamento discal assimétrico com predomínio à esquerda, em que o tecido discal ultrapassou 100%. Esse aqui é um outro exemplo de abaulamento discal assimétrico com predomínio à esquerda, em que o disco ultrapassou mais de 50%. E aqui, onde ele ultrapassou mais de 25%, que era o que antigamente era descrito como protrusão discal de base larga, que agora não é mais. Entrou dentro do pacote de abaulamento discal assimétrico. Já a definição de espondilolistese é o deslocamento de uma vértebra em relação à vértebra inferior. O normal é os corpos vertebrais estarem alinhados posteriormente, ou seja, traçando uma linha posterior às vértebras, essa linha tem que tangenciar a margem posterior de todos os corpos vertebrais. Nenhum corpo vertebral pode ficar anterior ou posterior a essa linha. Quando isso acontece, dizemos que houve listese, que quer dizer escorregamento. E aí, quando esse escorregamento é anterior, a gente chama de anterolistese ou listese anterior. Quando é posterior, a gente chama de retrolistese ou listese posterior. E a gente não pode esquecer também da listese lateral, né, que pode ser laterolistese ou listese lateral direita ou esquerda, que é quando a vértebra escorrega para um dos lados. Isso acontece muito na escoliose. E, por definição, esse escorregamento se refere à listese de uma vértebra em relação à vértebra inferior a ela. Mas, além da direção, existem outros tipos de classificação da espondilolistese que a gente encontra lá na página Classificações, coluna do site mscarrat.com.br. Então, a espondilolistese, ela pode ser displásica, quando a gente tem um defeito congênito das facetas, pode ser ístmica ou espondilótica, que é aquela onde o paciente tem espondilólise, que seria uma lesão no istmo ou paras interarticulares. Ela pode ser degenerativa, que é quando tem artrose facetária sem defeito nos istmos. Pode ser traumática, onde a gente encontra fratura no pedículo, na lâmina ou na faceta, mas não da paras interarticulares, ou estrutural, que é uma fraqueza estrutural por alguma doença, como, por exemplo, um tumor. Então, existem 5 causas de espondilolistese, não é só espondilólise ou artrose. Outro dado importante é o grau da espondilolistese, e a avaliação é bem simples. E o método mais utilizado é o método de Taillard, que foi descrito para anterolistese. Basta subdividir o platô superior do corpo vertebral inferior à listese em 4 partes. Assim, cada parte vai representar 25% da vértebra. E assim, o grau 1 é quando o deslizamento é inferior a 25% do diâmetro anteroposterior da vértebra inferior. No grau 2, o deslizamento é superior que 25%, mas não ultrapassa 50%. No grau 3, ele é maior que 50%, mas não ultrapassa 75%. E no grau 4, ele é maior que 75%. E muita gente faz a seguinte pergunta: para o laudo ficar bem explicado, eu não devia colocar que houve listese anterior de L4 sobre L5, ou que L5 está posterior a L4? Bom, na verdade, por convenção, qualquer listese vai ser da vértebra de cima em relação à vértebra de baixo. Então, isso já está implícito no conceito de listese. Quando eu digo, por exemplo, que existe anterolistese de L4, obrigatoriamente o corpo de L4 estará anterior ao corpo de L5. E no blog do mês de fevereiro de 2022, Palavras Brancas, foi abordado a questão do pleonasmo e da redundância, onde pode ser interessante usar um pleonasmo de reforço, que pode ser útil ao laudo, e quando fica redundante. E aí o efeito não é bem o que a gente tinha intenção. E o resultado final já não vai ser tão bom, podendo o laudo ficar prolixo demais, pode dar a impressão que a gente não sabe a definição correta ou acha que o médico assistente
assistente também não sabe. Nesse caso específico, colocar anterolistese de L4 sobre L5 seria redundante, já que a anterolistese de L4 só poderia ser assim. Então, pode parecer que a gente desconhece a convenção ou acha que o médico assistente também desconhece. Ou pode ficar confuso, principalmente quando tem mais de um nível e um tipo de listese, como, por exemplo, anterolistese de L4 sobre L5 e retrolistese de L5 sobre S1. E, além disso, existe aquela máxima de que quanto mais se escreve, maior a chance de se confundir e errar. Então, por conta desses fatores, eu prefiro usar uma descrição mais clean e mais enxuta anterolistese grau 1 de L4, porque o conceito já é um conceito bem estabelecido, o laudo não fica prolixo, não fica confuso, e eu tenho menos chance de me confundir. E agora que a gente sabe o que acontece com a vértebra na espondilolistese, o que acontece com o disco? Bom, e agora que a gente já sabe o que acontece com a vértebra na espondilolistese, o que acontece com o disco? Bom, se a gente só tiver a anterolistese, o disco permanece onde está. O que acontece é que parte da margem superior do disco vai ficar descoberta, porque a vértebra escorregou para frente. Só que lá na década de 80, quando a tomografia foi ficando popular para os exames de rotina, e os tomógrafos eram sequenciais, ou seja, as imagens eram obtidas corte a corte e só no plano axial, não tinham as reconstruções multiplanares que a gente começou a ter depois dos tomógrafos espirais e depois com os multislice. E aí, nessa época, começaram a surgir artigos, como esse aqui de 1986, falando do pseudoabaulamento. E o que seria o pseudoabaulamento? Nesse artigo, ele fez aqui uma representação esquemática de L5 e S1 no plano sagital, mostrando aqui 3 níveis de corte. E na imagem transversal, cortando L5S1, como existe essa porção do disco aqui, que está descoberta na porção posterior, porque L5 escorregou, ele parecia estar abaulado aqui no plano transversal. Só que era abaulamento falso, daí o nome é pseudoabaulamento, né? Pseudo significa falso. E aí, nessa época, os artigos descreviam macetes para diferenciar o falso abaulamento, né, que era aquele abaulamento simplesmente causado por essa questão da vértebra escorregar, do abaulamento verdadeiro. Ou seja, o pseudoabaulamento, ele constitui um pitfall, em que você pode dar um diagnóstico de um abaulamento discal falso, criado por conta da análise isolada de um corte. Só que hoje em dia, a gente tem imagens multiplanares, tanto de ressonância quanto de tomografia computadorizada. Então, nesse caso aqui, esse paciente tem uma discreta anterolistese, né, uma anterolistese grau 1 de L4, e o disco L4-L5, ele recobre completamente o platô superior de L5, ele não está além do platô de L5, mas ele está aqui um pouquinho descoberto por conta do deslizamento de L4. Da mesma forma, se a gente olhar o forame, a gente identifica aqui a raiz, a gente vê que tem gordura totalmente em volta da raiz, e o disco está aqui sem nenhuma extensão ao forame neural. Da mesma forma, a gente vê aqui que no transversal ele tem aquela configuração normal que a gente espera de um disco L4-L5. Ou seja, esse paciente tem uma anterolistese e, nesse caso, a listese foi secundária a uma artrose facetária. Então, esse é o tipo de caso que, se o paciente fizesse uma tomografia naquele tomógrafo antigo lá da década de 80, sequencial, poderia causar uma falsa impressão que esse disco estava abaulado, mas não está. Por isso que se usaria naquela época o termo pseudoabaulamento. Mas agora basta a gente não dizer que o disco tem abaulamento nenhum, que é diferente desse caso aqui, que a gente tem a imagem na linha média, a imagem aqui no plano dos forames. Esse paciente tem uma anterolistese de L4, grau 1, e tem uma discreta retrolistese de L5. E aí a gente vê nesse caso que o disco L5-S1 está desidratado, está com redução da altura, ele ultrapassa a margem superior de S1 e ele se insinua aqui na porção inferior do forame neural. E L5-S1 a gente não identifica a gordura epidural anterior, que é habitual que a gente identifique nesse nível. E esse paciente ainda tinha aqui uma pequena extrusão subarticular esquerda, obliterando aqui o recesso lateral. Então, concluindo, o que a gente deve deixar de sumiço é com o conceito que sempre que tem espondilolistese vai ter pseudoabaulamento discal. A gente pode ter anterolistese sem abaulamento e pode ter listese com discopatia, com abaulamento e hérnias discais. Por isso, não tem sentido descrever pseudoabaulamento com um disco comprimindo o saco dural e ocupando as porções inferiores dos forames orais.
Porque se o disco faz isso, é porque ele está abaulado de fato, e não pseudo-abaulado. Eu acho que o termo pseudo-abaulamento só teria indicação de ser usado nos casos excepcionais em que a gente está confiante que não tem abaulamento, mas por alguma razão, mesmo as imagens multiplanares podem dar essa falsa impressão, principalmente para quem não tem experiência e se depara com aqueles casos de listese em pacientes jovens com espondilólise, em que os discos bem hidratados parecem mais gordinhos, o que, juntando com a listese, pode dar uma falsa impressão de abaulamento discal. De resto, ou o disco está abaulado ou não está, independente de ter listese ou não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e nós já temos outros vídeos dedicados à coluna, como o vídeo abordando o uso do termo artrodese nessa mesma playlist sobre frases que devemos repensar, e como descrever vértebras de transição e também abaulamento e hérnias discais lombares. Bom, pessoal, por hoje era só e até a próxima.